bom? Estou aqui mais uma vez e eu quero dar sequência a essas leituras que eu tenho feito e as explanações que eu tenho feito sobre um grande amigo, um cara que eu particularmente admiro muito. Durante um tempo da minha vida fui convidado a... Como é que eu poderia expressar isso? Fui convidado a mudar a minha essência e a minha natureza para poder ter qualquer tipo de contato com ele. E quando eu o leio, ele simplesmente me abraça como eu sou. Jesus, o rapaz de Nazaré, ele não faz diferença entre pessoas. Jesus nunca perguntou para uma pessoa que ele curou no caminho com quem essa pessoa ia para a cama, antes de impor as mãos e curá-la. Jesus nunca reparou nos trejeitos de quem quer que fosse, antes de simplesmente estender a mão. Hoje eu quero falar exatamente dessa atitude, desse gesto dele, de Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, tantos outros, Buda, Gandhi, Dalai Lama. Eu estou aqui para poder falar de algo que foi marginalizado e foi rebaixado à condição de sentimento, mas que de sentimento não tem nada. E é sim um comportamento, uma atitude. Eu quero falar do amor. E o título de hoje, se eu puder dar um título a isso que eu quero falar, na verdade é Pecado é Não Amar. Bom, o texto que eu quero ler ele se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos moradores da cidade de Corinto, no capítulo 13. O texto diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O metal que soa ou tino é algo efêmero, temporário, passageiro e de vida curta. Se você pegar um sino e bater nele, aquele som que ele vai emitir não é eterno. Em algum momento ele para, e é breve. Ainda que você faça coisas espetaculares, mas se você fizer isso sem ser por um motivo bom, é efêmero, passageiro e transitório. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse as montanhas e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, e não tivesse caridade, nada disso se aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não descansa com a injustiça. Injustiça essa que você vê no Brasil, que você vê no julgamento do Mensalão. Injustiça essa que você vê quando 4 rapazes são condenados à morte no Irã pelo simples fato de serem homossexuais e são pendurados em guindastes como carvalhão em praça pública. Injustiça essa que faz com que políticos do nosso país recebam dinheiro da máfia das sanguessugas ao invés de comprar ambulância. Ambulância é essa que pode salvar a tua vida e da tua família.
O amor, ele não pode descansar com a injustiça. O amor não pode descansar com aquele que mata, com aquele que rouba, com aquele que causa calúnia, injúria e difamação. O amor não pode folgar com a injustiça num país onde pessoas são mortas, violentadas, destruídas, apenas por terem uma sexualidade peculiar. Porque a sexualidade toda ela, seja homo, hétero, bi, trans, sexualidade é algo pessoal, íntimo. Não diz respeito a mais ninguém além da tua vida. O amor não pode folgar ou descansar com a injustiça. O amor, ele se entrega, ele descansa, é com a verdade. Tudo ele sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo dons, serão aniquilados. E a própria ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte anunciamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era como menino, falava como tal, sentia como tal, discorria, pensava, agia, dialogava como um menino. Mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Porém, a maior destas ainda é a caridade. Sabe, esse livro foi o norte de formação da minha infância e da minha adolescência. Não me arrependo de ter passado os anos mais dourados da minha vida dentro da igreja. Pelo contrário, a igreja tem um poder muito grande de construir caráter e personalidade. A igreja tem um dom enorme de fazer por pessoas, de cuidar da sociedade na qual ela está inserida. Quando uma igreja cresce, significa que ao seu redor as pessoas podem estar até mais protegidas, por que não? Sabe, no bairro que eu fui criado, 85% dos meninos que eu vi nascer e crescer já estão mortos, vítimas do narcotráfico, do vício e da violência. Graças ao bom Deus, a minha infância foi passada dentro de uma igreja, porque na Baixada Fluminense, nos dias de hoje principalmente, ou você pertence a um grupo religioso, ou você vai cambar para a marginalidade. E o que não dá para aceitar é que os governantes desse país simplesmente fecham os olhos para toda a injustiça e para tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Quando eu falo em caridade e amor, eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de atitude. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de dogmas e conceitos ou preconceitos. Quando eu falo de amor, eu simplesmente estou falando do que você e eu podemos fazer para garantir que a sociedade do amanhã seja um pouco melhor. Alguns meses atrás eu tomei uma atitude junto com um grupo de amigos e nós fundamos uma ONG. Chama-se Beleza para a Vida. E nós abrimos mão de nossos feriados, folgas, botamos do nosso próprio dinheiro, nosso talento, nossos saberes. Vamos para asilo, orfanato e fazemos o cabelo, eu sou cabeleireiro. Fazemos o cabelo das pessoas gratuitamente. Vamos agora para um presídio aqui no Complexo Penitenciário de Bangu e vamos dar aula para 20 detentas, para que elas tenham a opção de ter uma profissão
assim que saírem daquela cadeia. Eu te pergunto, o que você tem feito pela sua sociedade? O que você tem feito pelas pessoas ao teu redor? Será que o teu entendimento de amor, ele se resume a amar um grupo de pessoas que falam, pensam, agem e se vestem como você? Será que o seu entendimento de caridade é apenas orar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele abra a janela dos céus e derrame suas ricas bênçãos sobre aquelas pessoas que tanto precisam, enquanto você fica na sua casa assistindo telecine? Eu espero que o seu entendimento sobre esse sentimento, que não é sentimento, mude. Eu espero que o seu entendimento sobre essa atitude venha se consolidar em atos reais, como o rapaz de Nazaré fazia. Por onde ele passava, não importava para ele quem era. Sequer a origem, a etnia, a cor da pele, a sexualidade. Nem se era uma prostituta, para ele importava. Para ele, para mim, para quem ama, para quem acredita nesse livro, ou na sua filosofia particular, seja ela qual for, até se você for ateu, não precisa crer em nada sobrenatural, só precisa olhar ao redor e querer ver o bem comum, o bem coletivo. A isso eu chamo de amor. A isso eu chamo de caridade. A isso eu chamo de atitude para a sustentabilidade do ser humano e uma sociedade melhor. Se você quiser fazer parte do meu projeto, basta você acessar belezaparavida.com.br, se inscrever como voluntário. Se você quiser fazer alguma coisa por alguém, você não precisa pertencer a nada, a grupo nenhum. Basta estender a sua mão. Basta dar o seu dízimo. Pegar um pouco do que você tem, do que você recebe, e partilhar com Deus. Partilhar com aqueles que estão ao seu redor. Faça alguma coisa. Mova-se. Saia da inércia. Acreditar em Deus para mim, e essa talvez seja a parte mais importante disso que eu quero te falar. Acreditar em Deus para mim hoje significa doar-me, ou pelo menos uma parte de mim, talvez para quem eu nem conheça, para quem eu nem saiba o nome. Essa é a mensagem de hoje para você, e eu te convido a conhecer um pouquinho mais do amor na tua vida. Um forte beijo, e a gente se vê na próxima. Um abraço.